Bom, irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um vídeo que eu tinha separado que mostra várias imagens da natureza. Imagens muito bonitas, assim. Então, passa o mar, passa as montanhas, passa a neve, para os irmãos refletirem a respeito da grandeza do nosso Deus, enquanto estivesse passando o vídeo. Mas nós conseguimos imaginar, né, essas cenas. Não conseguimos? Então agora eu quero, quando eu estiver lendo esse texto, que os irmãos imaginem, né, um lugar que os irmãos acham bonito, um lugar que os irmãos já visitaram, que os irmãos falaram assim, nossa, que lugar lindo, né? Como Deus é tremendo, como o Senhor é maravilhoso. Eu gostaria de falar nessa noite a respeito da glória do nosso Deus. E vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 19. Nós vamos refletir a respeito da glória do nosso Deus, da revelação do nosso Deus a nós. E nesse salmo, no Salmo 19, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilador dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em o guardar, a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolva-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na sua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? Irmãos, esse salmo fala sobre a grandeza de Deus, fala sobre a graça de Deus. O presbítero Iteraldo me convidou para estar trazendo a palavra nessa noite. E aí eu falei, o que eu vou pregar? E eu estava almoçando ontem com o Andrews, e eu vi assim, no restaurante, irmãos, estava escrito assim na parede, glória. E eu estava conversando com ele a respeito, o que eu vou pregar amanhã? E estava lá, glória, e eu só olhava para aquela palavra na parede do restaurante. Aí eu falei, bom, o que é, né, a glória de Deus, né? E eu fiquei refletindo a respeito disso. E aí eu falei assim, eu vou pegar o lecionário, né, o lecionário, para ver qual que é a palavra, né, que está no lecionário para essa noite. E quando eu peguei o lecionário, adivinha que texto estava lá? O Salmo 19. Então, eu estou trazendo aqui para nós refletirmos nessa noite a respeito desse salmo tão maravilhoso, tão rico, para nós estarmos juntos estudando. A glória no Antigo Testamento fala sobre o Filho do Homem, que teria o domínio, a glória e o reino. E eles anunciam o cumprimento daquilo que era esperado na Antiga Aliança.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A glória, irmãos, expressa a presença ativa e luminosa de Deus, que ela pode se manifestar sob diversas formas. Nós podemos enxergar a glória do nosso Deus de várias formas. Muitas pessoas querem ver a Deus, querem ouvir a Deus, querem sentir a Deus. E às vezes falam que nunca viram, né? Que nunca sentiram, que nunca presenciaram, né? A presença grandiosa do nosso Deus. E não tem como nós, como diz nesse texto, né, no primeiro versículo, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não tem como nós pensarmos na natureza e não pensarmos em quão grande é o nosso Deus. Sempre que eu vou à praia, assim, eu fico vendo o mar, né? Não que as outras coisas não mostrem a grandeza de Deus, mas o mar, irmãos, para mim, quando eu olho, eu falo assim, como pode? Cadê o final, né? Eu não estou vendo o outro lado. E aí eu olho aquele mar enorme, a gente fez um cruzeiro e eu olhava para um lado, tinha água, olhava para o outro, tinha água. Eu falava, gente, tem vezes que eu só via água. E aí eu falava, como Deus é grande, como tudo que Ele criou é perfeito, é maravilhoso, é cheio de vida, é cheio de movimento. Não tem como, irmãos, nós olharmos para o mar e não pensarmos no Senhor, na glória do Senhor, na revelação do Senhor a nós. E não tem como nós não nos emocionarmos, não é verdade? Eu acho o mar bonito, né? Outros irmãos vão ver a montanha e falam, nossa, essa montanha, né? Que grande, quão grandioso, né? As maravilhas e as coisas que o nosso Deus faz. E esse texto que nós lemos, ele é dividido em duas partes bem claras, né? Do versículo 1 ao versículo 7. É uma parte que fala da revelação de Deus através da natureza, a glória de Deus através da natureza, que é a revelação natural, que fala sobre o poder de Deus. E uma segunda parte, onde nos mostra a revelação de Deus na sua palavra. O mundo físico manifesta a glória de Deus e o poder do Criador. Os céus declaram a glória de Deus. Nós vemos a glória de Deus. E quando nós vemos, não é algo claro, algo notório, algo perceptível. Não tem como nós passarmos na praia, olhar o mar e não olhar. Né? Então é algo claro para as nossas vidas. Nós estamos vendo. E é algo constante. Dia a dia, noite a noite. E ele se revela só uma vez na semana? Não. Todos os dias. Mas também não é algo monótono. Porque cada amanhecer é diferente. Cada pôr do sol é diferente. Nunca é igual, mas é sempre constante. Vocês já pararam para olhar o céu, né, quando amanhece? É igual todos os dias? Não é igual. Sempre é diferente. Você olha e fala, como hoje está bonito o céu? Aí no dia seguinte você vai olhar e fala, nossa, está mais bonito que ontem. E você não consegue nem escolher qual dia é mais bonito. É uma revelação sem linguagem, sem palavras. A gente não precisa ouvir a voz ou ouvir um discurso. Só de olhar, nós vemos Deus. Deus é visto antes de ser ouvido. Vocês já imaginaram que o Senhor se revela a todo o mundo? Sem uma palavra, sem falar nada. Ele se revela a todos, independente da religião, da condição financeira. Todos têm acesso. Em toda a extensão da terra. As digitais de Deus estão por toda parte. No versículo 4 diz assim, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Hoje nós sabemos o quão vasto é o universo. E quanto mais a ciência vai avançando, mais nós vamos descobrindo coisas novas e nós vamos ficando admirados com a grandeza do nosso Deus. Esse universo com movimentos harmônicos. Os irmãos sabem que tem
que tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro o universo? Dá para imaginar isso? Essa grandeza? 93 bilhões de anos-luz. O diâmetro do universo. Então, assim, se você quer ir de uma ponta a outra, isso que nós temos conhecimento, né? Porque a ciência não sabe sobre todas as coisas. Se você quer ir de uma ponta a outra, você vai levar 93 bilhões de anos-luz. Dá para ir? Não dá, né, irmãos? O único que conhece todo o universo é o nosso Deus. E tudo isso Deus criou para a sua glória. Muitas pessoas acabam invertendo essa situação. Nós olhamos para a criação e ficamos admirados, louvamos ao nosso Deus. Mas tem pessoas que olham para a criação e acabam achando que ela em si é algo divino. Ela controla o destino da humanidade e acaba adorando muitas vezes a criação. Outros acreditam que tudo foi a partir de uma explosão, né, por acaso. E a criação em si só não tem como criar tudo tão perfeito. Eu estudei, quando eu fiz faculdade de farmácia, um pouquinho de genética. Eu gosto muito. E também, na época do seminário, eu busquei aprender sobre bioética. Que é até onde a ciência consegue chegar e até onde ela não tem poder sobre a vida das pessoas. E eu aprendi, irmãos, que quando... É só uma curiosidade para os irmãos. Que quando um animal cruza com outro animal de outra espécie, eles conseguem se reproduzir, viram um terceiro animal. Mas esse terceiro animal não tem mais como se reproduzir. Ou seja, todos os animais que existem hoje foram criados por Deus. Não tem como a ciência inventar um animal novo. Não tem como a ciência criar nada que foi criado pelo nosso Deus. E isso é tão maravilhoso porque eu acredito que os cientistas tentam a todo momento criar, né? Pessoas novas, criar animais novos. E eles não conseguem, porque aquilo que foi criado não tem poder de se reproduzir, de reprodução. E nisso nós vemos o quão tudo que Deus criou é perfeito. Olhe para o irmão do lado, irmãos. Olha como o irmão do lado é perfeito. Foi Deus que o criou. Tudo que Deus faz é perfeito. O mundo foi criado pela palavra do Onipotente e Deus Todo-Poderoso. Eu não sei como as pessoas olham para o céu e dizem que Deus não existe. Eu não consigo entender. Nós conseguimos ver a imensidão, a transcendência, a soberania, a influência de Deus sobre a terra, o seu domínio e a sua providência durante toda a história. Aqui em Agudos, o céu é muito bonito, irmãos. A gente consegue ver as estrelas. Lá em São Paulo não é todo dia que dá para ver, porque a poluição cobre. Então nós temos um privilégio de olharmos para o céu e ver as estrelas. E eu fiquei imaginando Davi escrevendo esse salmo, né? Ele olhando o sol nascer e escrevendo, né? Esse salmo tão lindo, falando a respeito da revelação do nosso Deus a nós. Então, nós temos que parar para ver o que Deus fez. E então, nós veremos o quão grande Ele é. Nós somos obras das mãos de Deus. Esse Deus grande é o Deus a quem nós servimos. E dos versos 17 ao 14, faz uma transição da natureza à palavra. Da revelação dos olhos para a revelação dos ouvidos, do poder de Deus para a graça de Deus. A revelação natural da natureza fala sobre o poder de Deus. E a revelação escrita, que é da palavra de Deus, fala sobre a graça de Deus. Então a revelação natural, ela é dirigida aos nossos olhos. E a escrita é dirigida aos nossos ouvidos. Então nós temos aqui duas testemunhas de Deus. A natureza e a escrita.
A glória de Deus, a sua bondade para com os homens, aparece muito nas obras da criação. Não aparece? Em tudo, né? Tudo que nós vemos na natureza aparece. Mas eu acredito que aparece muito mais pela revelação de Deus a nós. Se hoje nós conhecemos a Cristo, foi porque Ele se revelou a nós. Ele nos escolheu primeiro. Ele escolheu. Falou assim, eu vou me revelar, vou revelar todo o meu amor para vocês. As Escrituras são nossas regras, é o nosso manual. Ela mostra como nós devemos agir. Mostra de forma real e prática a revelação, a glória do nosso Deus. E o salmista fornece um relato das propriedades da palavra de Deus. E ele dá 6 exemplos, onde o nome Jeová, né, na tradução aqui fala Senhor. Quando eu estava lendo, os irmãos ouviram o que eu falava? O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros. E aí ele dá 6 exemplos, né? Ele usa 6 vezes a palavra Senhor para abranger toda a revelação, preceitos e promessas divinas do Evangelho. E tem alguns termos que são usados. São lei, testemunho, preceitos, mandamentos, termos e juízos. Mas todos esses exemplos que foram dados está falando sobre uma coisa, a palavra de Deus. Deus se revela a nós através das Escrituras. A palavra torna sábio o inexperiente. Ela se revela a nós. A palavra do Senhor, irmãos, muda as nossas vidas. Quando nós meditamos na palavra, nós mudamos a nossa mente e o nosso coração em relação a tudo nas nossas vidas. Não foi sobre isso que nós falamos hoje de manhã? Com os adolescentes? Nós falamos sobre isso hoje de manhã com os adolescentes. Sobre a palavra de Deus que muda os nossos pensamentos, que muda a nossa mente, o nosso jeito de agir, o nosso coração. A lei do Senhor, o que diz no capítulo 7, irmãos? A lei do Senhor é perfeita. O que é perfeito não tem erro. Não existe corrupção. É cheia de tudo que é bom. Não há nada na palavra de Deus para acrescentar ou para tirar. Nada, irmãos. Ela é perfeita. E ela só é perfeita porque ela foi escrita pelo próprio Deus e não por homens. E ela refrigera a alma, né? Algumas versões falam, restaura a alma. Ela revigora a alma. Nós conseguimos, através da palavra, nos tornar mais fortes. Ainda no versículo 7 fala, o testemunho do Senhor é fiel. São dignos de confiança. O que é algo fiel? Algo que nós podemos confiar. O que Deus fala, Ele cumpre. A verdadeira palavra de Deus que dá testemunho do seu caráter e bondade. Palavra cujos estudos nos torna sábios. Fala lá, ó. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria. Então, quando nós estudamos a palavra, nós nos tornamos sábios. No versículo 8, fala a respeito do que, irmãos? Os preceitos do Senhor são retos, são justos. Tudo que Deus fala é verdade, irmãos. Regras específicas a respeito da vida em retidão. E o que continua falando? Ilumina, né? São retos e alegram o coração. Então, quando nós estamos debaixo da vontade do nosso Deus, debaixo da sua palavra, isso traz alegria aos nossos corações. Aqueles que são justos entendem e seguem, né, as regras do Senhor com alegria. Depois, fala a respeito do quê? Mandamento. Isso mesmo. O mandamento do Senhor, que é? O que é o mandamento do Senhor na palavra? Puro. A palavra é pura, irmãos. Não tem contaminação. E se ela é pura, irmãos, ela também purifica. A palavra do nosso Deus,
Além dela ser pura, ela tem o poder de nos purificar. É fonte verdadeira de luz, não é o que fala aí? Para orientar os fiéis que buscam seus caminhos. Então ela nos orienta, ela ilumina a nossa visão, ilumina os nossos caminhos e nos mostra onde seguir. Depois fala a respeito do temor do Senhor, que Ele é limpo e permanece para sempre. Ele limpa os nossos caminhos. A palavra de Deus é eterna, ela não muda. Ela é eterna, ela não vai passar. Tudo passa, mas a palavra do nosso Deus não passa. É o que diz aí no texto. Irmãos, os irmãos já refletiram, né? Já foi até falado algumas vezes, né, na igreja, acho que até para os adolescentes. A Bíblia, quantos livros já surgiram querendo derrubar a Bíblia? Vamos dizer assim. De ateus, né? De pessoas que não acreditam em Deus. Quantos países são perseguidos? Os irmãos sabem que tem países que não têm acesso à palavra de Deus. Mas a palavra de Deus foi extinta? Não, e nunca vai ser. E nunca vai ser, porque a palavra de Deus é eterna. Depois fala a respeito dos juízos. Os juízos do Senhor são verdadeiros. Eles são construídos sobre a verdade e a justiça. E a justiça em todos eles. Essas são as qualidades. Mas o que a palavra de Deus faz nas nossas vidas? Ela restaura a alma, ela dá sabedoria, ela alegra o coração. Quantos irmãos se sentem tristes e depois que lê a palavra parece que deu uma injeção de ânimo, né? A palavra do nosso Deus alegra o nosso coração. Ela restaura a nossa alma. Quando a gente está lá destruído, detonado, e a gente vai ler a palavra, nós saímos restaurados, irmãos. Porque a palavra de Deus ela é viva. E ela está aqui para transformar as nossas vidas. Quando a gente está triste, a gente lê as Escrituras, nós ficamos alegres. Ela ilumina os nossos olhos. Muitas vezes nós não vemos solução, não sabemos o que fazer sobre algo na nossa vida. Então as Escrituras iluminam os nossos olhos. E nós precisamos depender de Deus em todos os aspectos das nossas vidas e reconhecer a glória de Deus nas nossas vidas. Ele nos mostra a excelência e a utilidade da palavra de Deus e nos ensina como tirar proveito dessa palavra. E o salmista, nos versículos 10 e 11, expressa a grande estima que ele tinha pela palavra de Deus. Ele valoriza as Escrituras. Ele diz que são mais desejáveis do que o ouro e o doce, e mais doce do que o mel. Ela é melhor, irmãos, do que qualquer riqueza no mundo. A palavra de Deus. E ela é melhor do que qualquer alimento. O melhor alimento. Na época, eu acredito que o mel era muito valioso, né? Então, assim, imaginem, irmãos, o melhor alimento que vocês mais gostam. A palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus é muito melhor. As pessoas mais ricas, sem Deus, têm sentido na vida? Quantas pessoas, né, com tanto dinheiro e com o coração tão endurecido? Então, se nós temos o conhecimento da palavra, nós temos mais do que o dinheiro. Ela é melhor que a riqueza. O poder da palavra de Deus tem o poder de desvendar também os nossos pecados ocultos. É o que diz aí nesse texto, no finalzinho. Ele diz que por ela é admoestado o seu servo. A palavra de Deus, nos admoesta acerca das nossas obrigações, dos perigos que devemos evitar, dos pecados ocultos e também dos dilúvios, vamos dizer assim, das nossas vidas, ao qual nós temos que muitas vezes estarmos preparados. E à medida que nós vamos lendo a Bíblia, vamos entendendo o que Deus quer de nós. A Bíblia nos afasta do pecado. Ou muitas vezes, quando nós não temos comunhão com o nosso Deus e com a palavra, o pecado acaba nos afastando da Bíblia. Então, que nós possamos usar a palavra para nos afastar dos pecados. No versículo 13,
diz assim: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. Nós temos que ter intimidade com a palavra do nosso Deus. Nós temos que fugir, muitas vezes, da nossa soberba, de nós acharmos que nós já sabemos tudo, que tudo, né, nós temos a razão. É o que o salmista, é o que Davi está pedindo aqui nesse salmo. Ele está fazendo uma oração aqui nesse salmo. Ele está pedindo para o Senhor o guardar da soberba. Uma pessoa soberba acha que não depende de Deus. E nós dependemos de Deus. Nós precisamos de Deus em todas as áreas das nossas vidas. E a Bíblia gera em nós desejos mais elevados, né, da presença de Deus. O poder da palavra penetra nos nossos corações e nos purifica de dentro para fora, onde nós temos uma mudança primeiro interior, não uma mudança só exterior. A palavra muda as nossas vidas. E aqui, né, o salmista continua falando: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Ele aproveitou para fazer uma reflexão a respeito dos seus pecados. Ele aproveitou para orar contra os seus pecados. E ele aproveitou com humildade, né? Ele teve humildade, ele pede para Deus aceitar as suas palavras. E ele sabe que para se chegar a Deus, ele tem que estar limpo. Então, para nós nos achegarmos a Deus, nós temos que primeiro nos afastar daquilo que desagrada ao nosso Deus, dos nossos pecados. Nós, quando oramos, estamos recebendo a glória de Deus em nossas vidas. Reconhecemos a obra da salvação e demonstramos dependência do Senhor. Temos que nos libertar do pecado, e a meditação do nosso coração e a reflexão da nossa mente devem ser aceitáveis diante de Deus. E nós só conseguimos alcançar esse entendimento quando Deus se revela a nós, seja através da natureza, seja através da sua palavra. E ele encerra o salmo dizendo que, como que encerra o salmo, irmãos? Senhor, vamos ler juntos? Senhor, rocha minha e redentor meu. Não temos que ser apenas, né, admiradores da natureza, ou um grande leitor da palavra de Deus. Quantas pessoas lêem a palavra, mas não entendem a palavra, mas não vivem a palavra? Nós temos que ter experiências espirituais com Deus que criou a natureza e com Deus que escreveu e deixou a sua palavra como revelação a nós. Que a revelação de Deus, através da natureza e das escrituras, nos leve a uma experiência pessoal com Deus. E que Ele possa ser a sua, a minha, a nossa rocha e o nosso Redentor. E assim nós tenhamos uma vida que glorifique a Deus. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, pela sua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor é para nós, Senhor. Muito obrigado porque nós enxergamos o Senhor na natureza, ó Pai. Tudo tão belo, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou a sua palavra, Senhor, para que hoje nós pudéssemos, Senhor, te conhecer. Obrigado porque o Senhor se revelou a nós. O Senhor nos libertou do pecado, ó Pai. E por isso nós podemos dizer que o Senhor é a nossa rocha, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo, porque o Senhor é o nosso Deus, ó Pai, o Deus Todo-Poderoso, Senhor, que tudo criou, ó Pai, que tem o poder, Senhor, sobre todas as coisas, e que nós possamos, ó Pai, ter uma vida de acordo com a sua vontade, que nós possamos glorificar ao Senhor todos os dias das nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, amém.